A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para continuar hoje, aleluia, o capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Nós vamos estar vendo aqui alguns títulos aqui importantes para a vida da gente. Estou lendo aqui num outro celular, né, numa outra versão da Bíblia, para ficar bem mais claro, né, e a gente está meditando na palavra do Senhor. E o primeiro título fala aqui assim, ó, os escândalos. E disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Melhor lhe fora que não fora que pusesse ao pescoço um nó de atafona e fosse lançado ao mar, para que fazer tropeçar um deste pequenininho. Meu irmão, Jesus, ele fala que era melhor a pessoa que quer fazer o escândalo não tivesse, em outras traduções, nem nascido, nem fazido. Meu irmão, de desviar um dos pequenininhos do reino dos céus. Querido, meu irmão, pessoas que dão escândalo são avisadas. Pessoas que dão escândalo são orientadas. Pessoas que dão escândalo, elas sabem o dever que não podem errar, podem falhar, mas começam a deixar coisas pequenininhas, irmão. Vigilância, oração, leitura bíblica. Quando vê, a carne dominou, já está vivendo uma vida religiosa, uma prática mundana, aí vem um escândalo, meu irmão. Isso, muitos são prejudicados, que estão caminhando, né, meu irmão? Caminhando para quê? Para se encontrar com o Senhor, para entender o propósito do reino. Que Deus venha nos livrar, te livrar desse mal. Outro assunto aqui, meu irmão, maravilhoso, perdão e confiança. Oh, como precisamos disso. Olha que fala aqui a palavra. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe, meu irmão. O coração do homem, a Bíblia diz que é enganoso, mas nós não somos juízes para julgar. Veio pedir perdão para você, perdoe, meu irmão. Jesus fala 70 vezes 7. Olha, isso é sério. Continuando aqui, ó. E se pecar contra ti 7 vezes, no dia, 7 vezes no dia, vier contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disse então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé, porque não é fácil. Meu irmão, isso é uma base do evangelho, o perdão. Você, como um cristão, como um servo de Deus, tem que perdoar. Você, como servo de Deus, tem que liberar o perdão. Louvado seja Deus. Continuando aqui, ó. Aleluia. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis dessa amoreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé, irmão, é o firme fundamento. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra. Continuando aqui, ó. Aleluia. E de qual voz terá um servo, lavrando ou apacentando, a quem vindo ele no campo, logo dirá, chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, preparai-me a ceia, e singe-te, serve, até que tenha comido e bebido, depois tu comerás e beberás tu. Meu irmão, essa era a condição de um servo. Essa é a condição naquela época de quem servia. Meu querido, você está pronto, você quer servir ao reino, servir a Deus. O servo era assim. Ele poderia chegar do campo, meu irmão, cansado, de um dia exaustivo. Ele era servo, ele servia primeiro o seu patrão, a quem ele obedecia para depois se servir. Meu irmão, servir a Deus é isso. É não fazer a sua vontade, mas a dele. É não, às vezes, pensar em você. Às vezes você é casado, a esposa está em concordância com você, em vocês, mas ao reino, à obra, amar as ovelhas do Senhor, para depois vocês pensar no seu bem-estar. Você é solteiro? O apóstolo Paulo fala assim, então sirva ao Senhor 100%, mas se é casado, você tem que ter um segundo ministério. Meu querido, e se a sua esposa está com a mesma disposição que você de servir a Deus, é assim que é ser servo. É vocês deixar suas vontades e fazer a do Senhor, daquela vida, daquela alma. Oh, meu irmão, é algo muito sério. Continuando aqui, ó, aleluia. Porventura dará graça ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, fazei e dizeis, somos servos inúteis, porque fazemos somente o que deveríamos fazer. Olha, meu irmão, o servo
que a palavra de Deus fala aqui para nós, meu irmão, ele faz além. Aleluia! Não só para ser visto, mas ele faz no culto, no escondido, não precisa mandar, ele já vai fazendo. Ele tem amor, ele tem disposição, ele tem vontade, ele tem alegria em servir ao reino. O reino de quem? O reino dos céus, irmão, o reino de Deus. Você é chamado para servir o reino. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas alegria no Espírito Santo. Que maravilha! Você é chamado a servir. Aleluia! Ao reino, glória a Deus. Continuando aqui, ó. Jesus cura 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria da Galiléia, entrando numa certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que pararam de longe, irmão? Porque estavam com medo de Jesus? Não. Porque a lei ensinava, irmão, que o leproso tinha que ficar afastado, retirado. Irmão, segundo a lei, se desobedecesse alguma ordem, era apedrejado. Homens estavam obedecendo o que estava na lei, meu irmão. Aleluia. Mas é interessante, olha o que fala aqui o texto aqui, ó. Aleluia. Levantaram-se a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Oh, glória. E ele, vendo-os, disse: Ide, mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, porque creram, acreditaram. Quem acredita vê milagre, quem acredita vê cura, quem acredita vê resposta de Deus, aleluia. Se você crê agora aí, Deus está fazendo milagre, louvado seja o nome dele. Continuando aqui, ó. E um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. Meu irmão, um que voltou. E os 9? Vamos continuar lendo aqui, ó. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta, vai, tua fé te salvou. Meu irmão, ele não só quis a cura, a salvação da alma, da vida. Meu irmão, Jesus continua falando: mas não são tantos que eu tenho curado, tenho abençoado, tenho mandado sol, tenho feito tantas coisas nessa terra, mas é a minoria que vem me agradecer, que vem me buscar, que vem me amar, que vem me servir, meu irmão. E isso tem acontecido até hoje. Jesus cura tanto, abençoa tantos, e poucos se voltam para querer o Salvador. Não só o abençoador, mas o dono da bênção, o Salvador. Muito sério isso aí. Continuando aqui, ó. Bendito seja Deus, o advento do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele-o aqui ou ele-o ali, porque eis que vem o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E de vosão, ele-o aqui, ele-o ali, não vades nem os cigais, porque como o relâmpago que faz cano de uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu irmão, esse dia chegará. A igreja primeiro vai ser arrebatada. Olha o que fala o texto aqui, ó. Mas convém que se padeça muito, seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. E como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo dos céus, enxofre consumiu a todos. Meu irmão, esses sinais tremendos vão acontecer sobre a terra. Meu querido, muitas profecias têm se cumprido. Deus tem feito maravilhas, dado sinais, avisado o povo se voltar a Ele, se arrepender dos seus pecados, buscar a Ele de todo o coração. Pessoas estão olhando, irmãos, como aqui nos dias de Noé, que não acreditaram nele, caçoaram, riram dele, talvez até chamaram ele até de louco, por falar coisas assim, porque não existia chuva naquela época, nos dias de Ló, que em Pedro, ou em outra epístola, fala que ele era um homem santo. Aleluia! Mas não acreditaram, não se arrependeram, e choveu fogo e enxofre do céu. Vai vir repentino. Meus queridos, cuidado. Você que está vendo pela primeira vez, leia a Bíblia. Procura uma igreja cristã perto da sua casa que prega a palavra e vá lá.
fazer uma aliança com Deus. Aceite a Cristo agora como Salvador. Busque aí um homem de Deus, alguém que te oriente na palavra, instrua. Bendito seja. Se você mora aqui na cidade do Potim, aqui procure a gente aqui por misericórdia. Vamos estar auxiliando você segundo o que a palavra de Deus fala. Aleluia. Continuando aqui, ó. Bendito seja Deus. Aleluia. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida, salva-la. Digo-vos de que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro deixado. Meu irmão, isso vai acontecer. Mulher de Ló, porque quis olhar para trás. Meu irmão, não olhe para trás, olhe para frente. Olhe para o autor e consumador da fé. Quando fala tem dois no campo, meu irmão, um vai estar querendo viver, estar junto, experimentando todo dia a presença, a graça de Deus, com compromisso com o reino dos céus. O outro vai estar desapercebido, meu irmão. Os desapercebidos ficarão. Isso é a palavra de Deus que nos fala. Continuando aqui a leitura aqui, ó. Aleluia. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada, a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. E aí, para a gente encerrar, o versículo 37, fala, e respondendo disseram, aleluia, disseram-lhes, onde, Senhor? Ele lhes disse, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Meu irmão, é muito sério isso, meu irmão. O dia do arrebatamento, o que vai vir depois, né, a grande tribulação. Quando fala esse último versículo aqui, meu irmão, Jesus fala aqui para aqueles homens corruptos que não vão se arrepender. As aves do céu vão fazer um banquete naquele dia. Isso está lá em Apocalipse. Lá. Irmão, tudo está escrito. O diabo e seus anjos, a Bíblia diz que o inferno foi criado para eles. Mateus 25, 41. O homem, Deus quer que o homem se salve, quer que o homem se volte, quer que o homem se entregue a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Esteja com Ele, sirva a Ele e busque a Ele. Meu irmão, você está vendo esse vídeo? Você é um servo de Deus, continue vigiando. Você não é? Volte para Jesus agora. Entrega a sua vida para Jesus. Você afastou, meu querido? Você afastou, irmã? Volte para Ele agora. O dia é hoje, é agora, para Deus operar o milagre. Deus fazer o milagre na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Jesus te abençoe. Você aí que está inscrito no canal, nos ajude. Deixa aí o joinha. Compartilhe, nos ajude aí para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus.